Vamos finalmente iniciar a nossa aula. E o nome dessa aula é o Caminho para o Extraordinário. Por que o caminho para o extraordinário? Porque o processo de transformação de autoestima, que começa lá atrás, encerrando ciclos, lidando com as insatisfações, entendendo por que a minha vida não sai do lugar, ela já é o caminho. O que eu preciso que vocês entendam? Se a gente vai falar de autoestima e vocês vão aprender de autoestima e vão aprender como lidar com a vida de vocês, lidar com esses sentimentos, lidar com esse fato da gente parar de repetir a mesma coisa, vocês precisam entender que a gente faz uma trajetória, é uma caminhada. Qualquer processo de transformação, você tem um ponto A que vai para o ponto B e se encaminha a partir desses pontos trabalhados. Então, não existe um processo, gente, de transformação onde você faz uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí isso não te leva para lugar nenhum. Na verdade, isso já é um dos problemas do porquê que às vezes a gente começa uma transformação e não consegue, por exemplo, sair do lugar. Porque você vai fazendo várias coisas e isso não vai te encaminhando para um lugar que realmente deveria. Então, o caminho para o extraordinário é uma trajetória. Essa é a primeira aula de uma trajetória de vocês. Então, vocês vão assistir essa aula, vão buscar outros conhecimentos, vão participar de outros momentos para vocês irem aprendendo. Então, a primeira coisa que eu quero já deixar claro para vocês aqui, vocês querem aprender sobre autoestima? Querem aprender sobre desenvolvimento? Então, aprendam que para um processo de transformação precisa ter caminho, precisa ter meio e o fim é te encaminhar para algo aonde você consegue sustentar aquilo que você transformou. Então, não existe processo de transformação solto. Tudo tem que estar organizado para caminhar para a sua transformação. Então, por isso que esse é o nome dessa aula, o caminho para o extraordinário. Eu sei que vocês vieram assistir essa aula hoje justamente porque a vida de vocês não está saindo do lugar. Então, todos os posts que eu fiz, todos os anúncios que eu fiz foi sobre relacionamentos, a repetição de relacionamentos ruins, ou então não conseguir entrar em relacionamentos. Era sobre a insatisfação, a sensação de insuficiência, de dor, de angústia, de não saber se cabe na própria vida, de não se encontrar no espelho, a procrastinação com coisas que são importantes. Então, tudo isso foi o que eu coloquei nos anúncios para poder falar sobre essa aula, né? Na verdade, para trazer vocês sobre essas aulas. Então, vocês chegaram aqui por uma dor, por algo que está acontecendo na vida de vocês. E é essa dor que a gente vai tratar hoje. Eu sei que todos esses sentimentos que vocês sentem, eu sei que vocês pensam que isso foi causado por alguma coisa, certo? Então ninguém chegou no auge da vida ali com a autoestima do dia para a noite que não ficou legal. Então vocês construíram uma vida, certo? E durante a construção dessa vida, vocês viveram várias coisas, inclusive coisas que foram boas ou que foram ruins. Então, vocês chegaram aqui por um motivo e vocês construíram o que vocês viveram ao longo da vida de vocês. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: tudo que aconteceu do lado de dentro, um sentimento de dor, foi causado pelo lado de fora. Então, pensem comigo agora. Se um dia, em um determinado momento da sua vida, vocês se sentiram rejeitadas por alguém, é porque alguém te rejeitou, certo? Esse sentimento não veio do nada dentro de você e fez você olhar para você e falar: nossa, olha como eu me sinto rejeitada. Isso talvez começou na infância, pelo pai, pela mãe, pelas pessoas da sua vida, ou então depois nos seus relacionamentos. Se um dia você se sentiu insuficiente para alguma coisa, é porque em determinado contexto, uma situação aconteceu para você se sentir insuficiente. No trabalho, com a família, no relacionamento, alguém que te deixou e aí você se comparou com alguém e pensa que aquele alguém é muito maior e melhor que você e aí isso gera um sentimento de insuficiência dentro da gente. Ai, eu me sinto feia, eu sinto que o meu corpo é horrível. Por quê? Porque você olha para alguém e percebe que esse alguém tem um corpo diferente do seu e aquele alguém foi denominado como bonito. Então, logo, se aquilo é bonito, eu sou o quê? Feia, fora do padrão, acima do peso, não consigo me encaixar.
Se você algum dia se sentiu abandonada, largada em algum contexto da vida, é porque alguém, em algum determinado momento, te gerou esse sentimento. Então, se você é uma pessoa que tem uma dependência emocional, o que aconteceu? Você colocou a sua vida em volta de uma outra pessoa, e se essa pessoa não existir, o que acontece? Você também deixa de existir. Isso é a dependência emocional. A sua vida fica em volta do outro. Então, se você se desmoronou, que é um dos vídeos que eu coloquei sobre anúncio, se você sente que a sua vida está desmoronando ou que uma angústia está entrando no seu coração, mesmo você terminando um relacionamento que você sabia que tinha que acabar, se esse sentimento está dentro de você, essa aula é para você. Quem veio por esse anúncio, quem veio de fora. Por que isso acontece? Porque a gente colocou a nossa vida do outro. Então, percebem a semelhança? Todo o contexto que eu trouxe, acontece algo dentro que foi provocado pelo lado de fora. Então, nós temos uma relação completa com aquilo que acontece do lado de fora, entra pelo lado de dentro e muda completamente a nossa percepção sobre nós mesmas. Então, segura nessa informação que vai ser muito importante. Então, bem-vindas à nossa aula de insatisfação, relacionamentos e a quebra desses ciclos viciosos, que eu acredito que é o porquê a maioria esteja aqui. Eu tive muitas respostas lá naquele link que eu mandei para vocês, perguntando para vocês, e tinha muita coisa falando sobre relacionamento, que na verdade, talvez seja uma das maiores dores nossas, né, da mulher, é se relacionar de uma forma que seja de fato saudável para nós. O que vocês vão aprender nessa aula? Qual que é o foco, que é o que vocês precisam ficar até o final? O que vocês vão aprender na aula? Vocês vão aprender por que isso acontece, por que a gente tem uma relação tão poderosa com o lado de fora que destrói tudo do lado de dentro. Vocês vão entender o que é autoestima, então qual é o poder dela em absolutamente tudo com aquilo que a gente vive e como sair desse lugar de insatisfação e como quebrar esses ciclos viciosos que a gente vive na vida com as nossas relações e principalmente com tudo, na verdade, né? Então, eu vi muitas respostas lá no questionário falando que vocês tentaram algumas mudanças, mas não conseguiram, nunca foram mudanças consistentes. E aí é que entra o tal do pulo do gato. Nunca tiveram mudanças consistentes, gente, porque vocês, de fato, talvez nunca aprenderam realmente como faz para mudar. Existe muita informação sobre autoestima na internet, mas nem todo mundo fala de um lugar de propriedade. Nem todo mundo fala de um lugar, por exemplo, de conhecimento. Então, por isso que às vezes você tentou uma coisa ou outra e não fez diferença nenhuma. E eu falo isso com propriedade porque eu já comprei várias coisas na internet para aprender, para ver se era realmente aquilo que ensinava, até para comparar com a minha experiência profissional quanto terapeuta, e não é um material realmente que transforma aquilo que precisa. Então, se você chegou aqui por esses motivos, se sentindo insuficiente, fraca, incapaz, procrastinando, não gostando do seu corpo, basicamente, às vezes até odiando a si mesma, odiando o que você está vivendo, é aí que eu vou te ajudar. Só que antes, eu queria que vocês tentassem imaginar como que seria a vida de vocês sem tudo isso. Olha todas essas dores que vocês têm dentro de vocês, que vocês chegaram até aqui, que é por isso que vocês estão assistindo a aula num domingo de manhã. Como seria a vida de vocês se isso não fosse uma realidade? Como seria a vida de vocês se eu não me sentisse insuficiente, nem insatisfeita com a minha vida? Nem se eu não me sentisse assim tão presa dentro de um labirinto que eu não sei a saída? Como que seria a minha vida se eu parasse de me olhar no espelho e parasse de judiar de mim, parasse de cobrar do meu corpo, parasse de cobrar da minha imagem uma coisa que ele não consegue me entregar? Como seria construir uma vida onde eu olho para mim no espelho e eu consigo encontrar a pessoa, a mulher que eu sou? Como seria isso? Eu tenho certeza que para um determinado momento na vida de vocês devem ter imaginado que isso não seria possível. Com tanta dor, com tanto desespero e com tanto caos, é impossível enxergar a esperança dentro de nós. É impossível que talvez você imagine coisas positivas porque você está tão machucada
tão machucada, que parece que a única coisa que você consegue ver ou fazer é só pensar cada vez mais em coisas que são ruins ou coisas que são doloridas demais. Mas eu trouxe esse pensamento para você se imaginar, sabe por quê? Porque eu quero que vocês respondam agora para mim aqui no chat. Se eu pudesse tirar uma dor sua, qual seria hoje? Mandem aqui uma palavra para mim, porque a gente vai usar isso no final e a gente vai fazer uma dinâmica aqui na aula. Então, mandem para mim, Mari, uma palavra. Uma palavra. Se eu pudesse tirar uma dor de vocês hoje, com conhecimento, com conteúdo, com acolhimento, com informação, com toda a experiência que eu tenho, coloca aqui para mim todas essas palavras ou uma palavra que eu posso tirar de vocês hoje. Então, antes da gente continuar, eu preciso falar para vocês quem eu sou. Eu acabei de falar que a gente vê muita coisa na internet de pessoas que não dividem o conhecimento com propriedade. Então, eu quero que vocês saibam a pessoa que está dando uma aula aqui para vocês hoje. Eu quero que vocês me conheçam profissionalmente. Então, primeiro eu preciso contar a minha história. Eu sou formada em psicologia, eu tenho 8 anos de experiência clínica e esse projeto de dar aula, ajudar mulheres, saiu justamente da clínica, dos meus atendimentos, dos meus milhares de atendimentos com mulheres, com vidas transformadas, trabalhando autoestima. Então, eu tenho 8 anos de experiência prática, eu tenho especialização dentro da minha abordagem de atendimento, eu tenho inúmeros cursos de formação e a minha última formação foi justamente uma especialização em autoestima, autoconfiança, em autoridade, nessa transformação. Então eu quero que vocês entendam que tudo que eu falo aqui, eu falo de 2 lugares. Eu falo do meu lugar profissional quanto psicóloga, quanto terapeuta, inclusive eu estou no meu ambiente de atendimento, e falo também do meu lugar da vida pessoal. Agora eu preciso trazer para vocês a minha história, porque a minha história também foi um processo de transformação. Quando eu falo com vocês desse lugar de dor, de autoestima, é porque eu também já ocupei esse lugar há mais de 5 anos atrás. Eu vivo uma história transformada já tem alguns anos, mas eu era exatamente como vocês, presa num labirinto, não sabia o que fazer, muita dor, muito caos, uma vida extremamente repetitiva. Eu sei que algumas de vocês talvez podem ter se perdido na comida, podem ter se perdido em outros vícios, mas na minha época o meu vício foi com o álcool. Eu me perdi no álcool nos finais de semana, nas festas, nas pessoas. Ai, nos relacionamentos, eu não tinha relacionamentos que fossem duradouros ou satisfatórios ou que fossem bons. Eu encontrava só mais do mesmo, o mesmo cara com o mesmo perfil, querendo sempre a mesma coisa. Em um determinado momento da minha vida, eu pensei que eu fosse um objeto sexual na mão de outras pessoas, porque parecia que os homens só me desejavam para isso. Eu não tinha outra função na vida das pessoas, principalmente nos relacionamentos, se não fosse para isso. Então, eu vivi tudo isso. Eu me senti muito fracassada na minha vida. Na verdade, o fracasso foi a única certeza que eu tinha do meu passado. Foi o quanto eu fracassei comigo. Foi o quanto eu fracassei com a minha vida. Só que o que aconteceu? Nessa minha história de fracasso, eu tinha uma pessoa que eu amo muito, que ainda permanece na minha vida, que em um determinado momento disse pra mim, ou você muda ou você vai ficar sozinha. E aí isso balançou todas as minhas estruturas e foi onde eu fui procurar ajuda e iniciei o meu processo de transformação. Ou seja, a minha destruição começou a destruir outras pessoas. Então, se você acha que aquilo que você está vivendo hoje está machucando só você, não está machucando só você. Se você está se destruindo, se você se sente insegura, ansiosa, insuficiente, abandonada, magoada, baixa estima, com medo, ciumenta, que é o que vocês escreveram aqui para mim, vocês não estão destruindo só a vida de vocês. Essa visão de vocês não está destruindo só o lado de dentro. Ele também está destruindo o lado de fora. E tudo que você vive e com quem você vive e como você vive. Porque aquilo que a gente vive do lado de dentro não machuca só a gente do lado de dentro, de jeito nenhum. Ele vem pro lado de fora. Se você tem um ciúme excessivo, você vai machucar as pessoas que estão do lado de fora. Se você vive ansiosa, vive preocupada, vive insegura, vive com medo, isso tá impactando tudo ao seu redor. Tudo. Então, quando eu decidi mudar, pasmem com o que eu vou falar agora pra vocês. Não foi por mim. Eu decidi mudar porque a pessoa que eu amava muito na minha vida falou que ia embora. E vocês estão achando que é um relacionamento? Não é um relacionamento, não. A pessoa que eu amo muito na minha vida, que me ameaçou mesmo a me deixar, era minha irmã.
Ela não suportava mais ver o meu sofrimento. Ela não suportava mais ver eu destruindo a minha vida. Então, nesse primeiro momento, quando eu fui procurar ajuda, quando eu fui procurar um movimento de transformação, não foi por mim, não. Foi porque a pessoa que eu amava olhou pra mim e falou: ou você muda, ou você foi embora, ou você vai embora. Mas no meio do caminho, eu fui me encontrando e o processo que no início, naquele momento de dor, era por outra pessoa, passou a ser por mim. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes o processo de mudança não vai começar por você, tá? Vai começar por outra pessoa que você olha, vai começar por outra pessoa que você ama, porque aquele amor, aquela força daquela outra pessoa te movimenta mais do que por você mesmo. Porque se você tá se sentindo tão machucada, fala pra mim, como é que você vai ter amor por você? É difícil, né? A pessoa chegar pra você e falar assim: ai, vocês precisam de amor próprio, vamos mudar. É por isso que você tá sofrendo. Como que eu vou encontrar amor próprio dentro de mim se eu tô machucada? Se eu tô despedaçada? Se eu tô toda ferida? Olha como esse discurso que vocês escutam por aí não funciona. É só ter amor próprio. É só você se priorizar. É só você se cuidar. É só você se colocar em primeiro lugar. Tá bom, como? Que jeito? Conta pra mim que você vai se colocar em primeiro lugar se você tá toda despedaçada por dentro. É por isso que o seu processo de autoestima nunca foi pra frente. Sabe o que você tentou fazer? Você tentou colocar uma capa bonita em cima de um corpo todo despedaçado. Olha que palavra forte. Mas é por isso que não deu certo. Rosto bonito não sustenta autoestima destruída, gente. Corpo bonito não sustenta um olhar de dentro destruído. É por isso que talvez vocês nunca conseguiram sair do lugar, porque não funciona assim não, essa história de amor próprio. Ah, toma uma pílula aqui de amor próprio. Então, o meu processo de mudança foram mais de 6 anos na terapia. Então, o que eu vou dividir aqui para vocês são 8 anos de experiência profissional e 6 anos da própria transformação da minha vida. Eu saí de uma mulher completamente insuficiente e rejeitada para uma mulher completamente restaurada. Eu saí dessa mulher que não tinha constância com nada para ter constância com absolutamente tudo, tudo. Então, essa minha transformação não ficou só para mim. Foi isso que eu entreguei na clínica para outras mulheres. Agora, Mari, como é que eu fiz tudo isso? Como que você transformou tudo isso? Então, vamos lá. Durante essa aula, eu vou te ensinar os passos mais importantes. Lembrando, você está numa construção de transformação. Você não vai achando que uma informação vai mudar a sua vida inteira, não. São várias fases que você vai vivendo. Então, hoje é o seu início. Então, nesse início, nós vamos falar sobre 3 coisas importantes. Primeiro, eu vou explicar o porquê que você está vivendo o que você está vivendo. Segundo, eu vou explicar qual é a raiz do seu problema e como você vai fazer hoje para começar a mudar. Então, você tem que ficar até o final, senão você não vai conseguir entender a construção da aula. Então, vamos para a nossa aula, para o início da nossa aula. Peguem um caderno, aliás, o início, já começamos, né? Peguem o caderno, peguem uma caneta, porque vocês precisam anotar o que eu vou falar para vocês, ok? Se você não mudou a rota do que você está vivendo, é claro que você vai continuar gerando insatisfação na sua vida, certo? Por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês estão repetindo. Se eu ficar olhando para o lado, gente, é porque a minha apresentação está aqui do lado e eu estou usando os pontos de apoio. Então, pensem comigo agora, ó. Pensem nessa sequência que eu vou construir. O lado de fora afeta o lado de dentro, que afeta a visão que você tem de você, certo? Coisas acontecem do lado de fora, afeta o lado de dentro, muda completamente a percepção que você tem de você, isso afeta a visão que você tem de você, isso afeta o como você se sente e como você olha para sua vida, beleza? Então, olha o ciclo vicioso. Alguém te rejeita. Você se sente rejeitada. Se alguém me rejeitou, todo mundo vai me rejeitar. Isso causa uma dor tremenda dentro de você. Isso o que acontece? Fere a sua autoestima. Fere o seu valor. Você assume uma posição de frágil, de fragilizada, porque esse sentimento tá doendo demais. Então, se você tá fragilizada, o que você vai fazer? Você vai procurar uma outra pessoa para te fragilizar. Não uma pessoa que vai fazer você lidar com a sua dor. Não é isso que acontece. Eu me machuco, eu sinto a dor desse machucado, eu tomo esse machucado para mim, ou seja, eu tomo a decisão do outro como minha.
Eu me fragilizo e começo a caminhar na minha vida, olha só, como se eu fosse essa pessoa ferida. Vou ilustrar isso para vocês de forma prática. Tá vendo essa bolinha aqui? Pensem que essa bolinha é a vida de vocês. Melhor, vou pegar mais profundo ainda. Isso aqui é a sua alma, tá bom? Isso aqui é a sua alma dentro de você. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Ó, alguém apareceu na sua vida, te rejeitou, terminou com você ou simplesmente não quis estar com você. Fincou isso aqui na sua alma, beleza? Aí, você foi machucada de uma outra forma ou essa rejeição fincou lá na sua alma uma dor. Essa dor, o que ela fez? Ela te fragilizou, ó. Ó, sente, escuta. Isso entrando aqui dentro de você, ó. Entrando dentro da sua imagem, ó. Aí você foi lá e se fragilizou. E aí o que aconteceu quando você se fragilizou? Você ficou com, ó, medo. É desse jeito, gente. Faz esse barulho dentro da gente, ó. Você ficou com medo. Medo. Você ficou machucada. Aí você ficou o quê? Insegura. Ah, eu não escrevi a palavra de insegura, mas eu escrevi de angústia aqui, ó. Aí você fica o quê? Angustiada. Pensa que a sua alma tá desse jeito aqui, ó. Ferida, machucada, rejeitada, fragilizada e com medo. Pensa em você agora, ó, vou colocar isso aqui como um acessório, tá bem na minha cabeça. Pensa você andando pelo mundo desse jeito aqui, ó. O que você vai encontrar? Fala pra mim. Você tá andando pelo mundo desse jeito aqui. Isso que eu não coloquei aqui, você ainda é insegura, sem autoconfiança. Não coloquei aqui você não estando bem com o seu corpo e com a sua imagem. Presta atenção, olha você andando no mundo. Como que você vai interromper ciclos desse jeito? Que força que você tem? Que poder que você tem estando tão machucada do jeito que você está? Fala pra mim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que fica essa bolinha quando você tira tudo isso, ó. Não vai dar pra ver direito porque ela é branca, mas você fica toda furada. Você tá toda despedaçada. É como se tudo isso que tivesse acontecendo na sua vida tá fazendo assim, ó. Cada pessoa que te fere, cada sentimento de frustração, cada sentimento de rejeição. Você olha pro espelho, não gosta da sua imagem, ó. Ó você se desfazendo aqui, ó. Igual essa bolinha. Ó. Ciúme, tendo crise de ciúme, não conseguindo estar dentro de um relacionamento, perdendo seus relacionamentos, ó. Olha o que tá acontecendo com você. Você está o tempo todo se despedaçando emocionalmente. Gente, eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso. Olha aqui. Você está se despedaçando emocionalmente. Essa aqui é você, ó. Infelizmente não dá pra ver direito porque a bolinha tá estourada, mas essa é você. Você está se despedaçando na sua vida com tudo que você está vivendo. Cada coisa que você repete, cada coisa que você sente, cada coisa que você continua vivendo, entrando nesse labirinto de dor, esfarela a sua alma dentro de você. E é por isso que você tá se sentindo tão cansada, tão exausta, tão insuficiente. Você concorda comigo que não tem como se sentir suficiente se cada pedaço meu tá indo embora? Com cada escolha que alguém faz? Com cada atitude que alguém escolhe ter que me machuca? Como que você vai se sentir? Suficiente. E nesse ciclo, veja bem, nesse ciclo, você é essa bolinha cheia, ó, você é essa bolinha descascada, com todos esses sentimentos, com toda essa angústia, se sentindo rejeitada, se sentindo fragilizada, aqui, ó, se sentindo com dor, andando pelo mundo. Essa é você. Então, primeiro ponto, é por isso que você repete ciclos, é por isso que você se sente insatisfeita, é por isso que você continua sempre no mesmo lugar. Porque você se feriu, continua ferida, não soube lidar com esses sentimentos, não sabe sair desse lugar. Então, como que você vai viver um ciclo diferente sendo a mesma pessoa? Não vai, né? Não tem como. Então, se a gente deixa que a atitude das outras pessoas continue esfarelando a gente do lado de dentro, Mariana, como é que a gente muda então? Por que a gente é assim? Como que a gente sai desse lugar? Então não tem como quebrar ciclos? Veja bem,
Por que que isso acontece? Porque você está deixando que a ação do outro, principalmente... Tô limpando aqui, gente, que caiu muito isopor. Você está deixando que a ação do outro determine o seu lugar no mundo. E o nome disso, de determinar o seu lugar, se chama autoestima. E no caso, a autoestima de vocês tá baixa, lá embaixo, ou quase inexistente. Só que ao mesmo tempo que essa é a causa do problema, que é na verdade a raiz do seu problema, adivinha? É também a solução. É também a forma de como a gente vai resolver isso. Então agora eu vou explicar para vocês por que que aquilo que o outro faz despedaça a gente do lado de dentro. Vocês estão preparadas? Anota isso. Você nasce de outra pessoa, tá bom? Para você nascer, você veio da junção de duas pessoas. Você nasceu do outro, educada pelo outro, cuidada pelo outro, direcionada na vida por outra pessoa. O nosso mundo interno só existe porque outra pessoa cuida da gente e alimenta ele, gente. Quando você era uma criança, seja o pai ou a mãe ou quem te educou, não importa quem foi, foram as pessoas que foram alimentando você do lado de dentro. Um bebê só sabe que é importante porque ele chora e a mãe atende. Porque ele tem as necessidades dele e é atendida. É assim que a gente vai se construindo, ó, pelo olhar do outro ao longo da vida. Fala pra mim, quem determina a regra na nossa vida quando a gente cresce? Mãe, pai, pessoas do lado de fora, certo? Quem que determina certo e errado? Mãe, pai, pessoas do lado de fora. Quem determina valor, ética, moral? Quem determina quem você tem que ser no mundo? Uma pessoa do lado de fora, certo? Então, o nosso mundo do lado de dentro é muito afetado porque a gente tem uma relação direta com o outro desde antes do nosso nascimento. O pai e a mãe já projetam a gente projetando a nossa vida. E eu não tô aqui para discutir se isso é certo ou se é errado, porque não é o ponto da nossa conversa. Mas você nasce projetado, você nasce com uma direção, você nasce com alguém pensando quem você tem que ser na vida. É como se a gente já nascesse sem poder sobre a própria vida, entendeu? Então, quando você vai para a vida adulta, o que acontece? Você continua crescendo com essa ideia. Se foi a mãe e o pai que mandou em mim e é a mãe e o pai que determina meu valor, então quer dizer que todo mundo pode fazer a mesma coisa. Então, se um fala, tá certo. Se alguém me trata de tal forma, tá certo. Tem que ser assim. Porque a gente cresce com esse olhar. Qual que é a nossa maior falha? Porque não tem conhecimento, não tem informação sobre isso. Quando você vai para a vida adulta, que é a sua fase adolescente para a vida adulta, o que que tinha que acontecer? A gente tinha que olhar para nós mesmas e dizer, bom, agora eu sou o adulto, então ninguém mais precisa me dizer o que eu preciso fazer. Ou seja, eu não preciso mais ser alimentado por outra pessoa, eu posso ser alimentada por mim mesma. Mas é o que a gente aprende? É o que a gente sabe? Não, a gente vai para a vida adulta e continua entendendo, aprendendo que a outra pessoa, então, continua alimentando o lado de dentro. E é por isso que se alguém te rejeita, você entende, então, que você é rejeitada, que você não serve para nada e nem para mais ninguém, porque uma pessoa te rejeitou. É por isso que quando alguém te trai, você entende que se o outro me traiu, então é porque eu mereci, é porque faltou, é porque eu não fui suficiente. Ó lá, de novo, outra pessoa alimentando o seu lado de dentro de emoções, interpretações e valor. Por quê? Porque lá na infância quem fez isso foi sua mãe, ou seu pai, ou a pessoa que te educou. Então, o nosso mundo é completamente afetado pelo outro. Por que a gente é tão refém da opinião das pessoas, gente? A gente vive numa era digital, onde a gente lê um comentário de uma pessoa na nossa foto que a gente não conhece e isso destrói a gente por dentro. A gente vive numa era de comunicação, de informação, que as pessoas estão cada vez mais achando que elas têm direito de opinar sobre a nossa própria vida. E o pior, elas até podem falar o que elas querem, elas têm o direito. Mas sou eu que tô deixando vocês levar pro... Eu que tô deixando levar pro lado de dentro a opinião do outro. Por que a gente é tão preocupado com a opinião do outro da nossa vida? Ai, meu Deus, vai que o outro pensa isso de mim. Se eu vestir tal roupa, fulano vai falar que eu sou ridícula. Ai, se eu agir dessa forma no trabalho com os meus amigos. Mariana, por que a gente tem tanto medo de crítica do outro sendo uma mulher adulta com 30, 35, 40, com 20, não interessa a idade, porque nós crescemos numa sociedade e numa cultura aonde a gente vem do outro. Então, como que o outro não vai ter poder na nossa vida?
Olha isso, gente. Isso é conhecimento. Conhecimento liberta. Por que vocês nunca conseguiram mudar antes? Porque vocês aprenderam que a autoestima é passar um batom vermelho e se sentir bonita sem mudar o lado de dentro, sem mudar o seu mundo de interpretação. Por isso que não dá certo. Então você se sente muito refém do outro e tudo que o outro faz te deixa desse jeito porque nós aprendemos isso antes mesmo da gente nascer. Só que na vida adulta, a gente tinha que ter trocado. A gente tinha que ter entendido que quem alimenta a minha autoestima e é o meu valor não são as pessoas. Sou eu. E essa é a grande sacada. E é isso que muda num processo de mentoria e é isso que muda num processo de transformação. Então, estamos entendidas? Porque é uma sequência, lembra? Eu estou construindo uma aula que é uma sequência, então presta atenção. Você está desse jeito. Magoada, ferida, fragilizada, repetindo relacionamentos, dores na sua vida. Por quê? Porque coisas do lado de fora te machucaram, certo? Mariana, por que coisas do lado de fora me machucam? Porque nós nascemos em relação ao outro, nós nascemos depois do outro e nossa vida foi educada para que o outro tivesse mais poder sobre nós do que nós mesmos. Porque essa é a nossa relação cultural e social. Então, Mariana, você tá me dizendo que tudo isso aqui acontece porque eu aprendi que aquilo que o outro faz, fala e escolhe fazer comigo tá determinando o meu lugar no mundo? Sim. Por isso que isso me machuca tanto? Sim. Por isso que eu tô tão machucada, tão fragilizada, com tanto medo e tão angustiada? Sim. Por isso. Porque aquilo que o outro fala ou faz está determinando o seu lugar do lado de dentro. Isso determina a sua autoestima, que determina seu valor, que determina a sua visão de você, que faz você andar pelo mundo como uma mulher de autoestima baixa, insegura, insuficiente, repetindo ciclos viciosos, com amigos, relacionamentos, trabalho e com qualquer outra escolha. Porque veja bem, quem aqui começa um curso e não termina? Vai falando aqui eu. Quem aqui começa academia e não vai? Quem aqui começa a dieta e desiste depois de 15 dias? Você acha que ciclo vicioso é só com os homens que a gente namora, que é igual? Não, 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 não. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantas? Agora fala pra mim. Olha isso aqui, você tá se vendo aqui. Como que você vai começar e terminar uma coisa com tudo isso dentro de você? É por isso que você está procrastinando a sua vida. É por isso que você não consegue fazer aquilo que você se comprometeu. É por isso que você não consegue sair do lugar com nada na sua vida. Porque você está nessa relação aqui, ó. O outro faz, o outro me machuca, o outro determina meu valor. Se o meu valor é esse, então eu sou essa pessoa. E se eu sou essa pessoa, eu vou andar assim pelo mundo. E se eu vou andar assim pelo mundo, tudo que eu vou encontrar é mais do mesmo. Não tem como mudar essa frequência se você tá andando aqui embaixo, gente. Não tem como. Não importa o que você vai fazer. Não tem como. Então, por isso nós somos tão dependentes do outro, por isso somos tão preocupados com o olhar de outra pessoa, por isso que isso atinge a nossa autoestima. Outra coisa que você também não sabe o que realmente é e não consegue mudar é a autoestima. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta e antes da resposta eu vou ficar em silêncio para vocês responderem aqui para mim. Você acha que autoestima é se sentir bonita? Você acha que ter autoestima é gostar da sua imagem no espelho? Bom, se você respondeu que se sentir bonita é autoestima e você respondeu que se olhar no espelho e ser uma mulher bonita, agradável, gostosa, sei lá, é só isso, autoestima, você está completamente errada. Tá com o caderninho aí para vocês aprenderem o que é realmente autoestima? Olha só, outra coisa que se a gente não tem conhecimento, a gente não muda. Autoestima, culturalmente, foi definida pela sociedade, não pela ciência. Porque o olhar da ciência de autoestima, ele tem 4 estruturas principais que você trabalha de dentro para fora. Autoestima na sociedade é imagem, beleza e corpo padronizado. Por isso que a gente vem de estética, massagem e nananã. Não tô criticando ninguém, tá? Eu estou falando que é isso que acontece. A autoestima foi colocada culturalmente na nossa sociedade como isso aqui, ó. A estética.
como o corpo. Então, se você é uma mulher bonita, não tem porque você não tem autoestima. Quantas vezes você deve ter falado, ai, minha autoestima tá baixa hoje, ai, porque eu tô acima do peso, ai, porque meu cabelo não tá muito legal. Quantas vezes você deve ter falado isso, que a minha autoestima tá baixa? Por conta da sua imagem. Então, a primeira coisa que vocês vão aprender aqui, gente. Olha, de todas as coisas que eu quero que vocês levem da aula hoje, vocês vão levar isso. A autoestima não é a sua imagem refletida no espelho somente. Nunca foi e nunca vai ser. E é por isso que você não sai do lugar. Autoestima não é beleza. Não é beleza. Beleza é consequência. Sabe por quê? Porque se você está machucada desse jeito aqui, você sabia que a sua visão emocional afeta a sua visão no espelho e você tem uma imagem distorcida? Você pode até ter um padrão de imagem que seja bonito, mas você não vai se enxergar, porque você está emocionalmente adoecida. Então, num processo de autoestima, você não muda a imagem primeiro da pessoa, você muda outras coisas do lado de dentro para que ela possa se enxergar no espelho. Então, a autoestima não é beleza, não é corpo, não é peso, não tem nada a ver com isso. A beleza, ou a estética, ou o corpo, ela é a cereja do bolo. Primeiro você monta um bolo com várias outras coisas e depois você coloca. Estão me mandando mensagem aqui, eu sempre, todos falam bem do meu físico, mas eu não me enxergo, tá vendo, Laís? Quantos elogios a gente deve ter recebido e a gente fica, ai, não tô no meu melhor corpo, ai, não tô na minha melhor imagem. Porque a autoestima não é só isso. A Laura falou, eu estou me sentindo fora do peso, passando por um término de relacionamento. O seu peso, Laura, o que você está vivendo com o seu corpo hoje, meu amor, é uma consequência dos sentimentos que você está sentindo. Eu já vou chegar nisso e vou explicar isso para vocês também, tá? Então, autoestima não é imagem, sabe por quê? Se você é uma mulher bonita pelo padrão, tá? Tô usando um padrão social, porque beleza também é subjetivo. O que é bonito pra mim não é bonito pra vocês, ok? E não é bonito pro outro. Mas vamos colocar dentro de um padrão. Ah, eu tenho a minha imagem, eu gosto da minha aparência, eu gosto do que eu vejo, eu tenho autoestima. Mas você se respeita? Você tem regras na sua vida? Você tem limites? Você sabe quais são os seus princípios? Você tem compromisso com a sua vida? Você tem responsabilidade? Você tá fazendo dieta maluca para emagrecer 15 quilos em um mês? Porque isso não é autoestima. Sabe o que é autoestima, gente? Sabe o que realmente é autoestima? É a relação de cuidado com você. E isso ninguém ensina. Sabe por quê? Porque dá trabalho. É muito mais fácil eu falar para você arrumar o teu cabelo, te dar um dia de salão, do que eu ensinar você a se respeitar. Do que eu ensinar você a ter limite, do que eu ensinar você a ser mulher e não menina, do que eu trabalhar a sua criança interior, do que eu trabalhar a sua aceitação. Autoestima é uma relação de amor, de lealdade, de cumplicidade, de respeito com você. E essa relação de amor, de lealdade com respeito com você começa com pensamentos, falas e comportamentos. Começa com um direcionamento novo na sua cabeça. Não adianta, pode vir a pessoa que vocês considerem assim o alto grau da autoestima. Se ela não tiver respeito, compromisso, responsabilidade, lealdade, princípios e valores, ela não tem autoestima. Ela gosta do que ela vê, é só isso. Autoestima é a estrutura principal da sua vida. Autoestima determina absolutamente tudo que você vai fazer e deixar de fazer. Autoestima determina com quem você fica, com quem você transa, com quem você namora, com quem você vai casar. Autoestima determina se você senta na mesa do bar ou se você senta na mesa do restaurante. Autoestima é tudo. Só que a gente não fala de autoestima assim na sociedade. A gente fala de uma autoestima muito rasa, muito superficial. Só que a autoestima muda de dentro para fora, no profundo, do lado de dentro. Não muda aqui, gente. Isso aqui é o último que a gente transforma. Sabe por que você não consegue ir para academia? Sabe por que você não consegue sustentar a sua imagem? Sabe por que você não consegue sustentar a dieta? É predominante na mulher o problema com o peso e com a imagem. Sabe por quê? Porque você não tem compromisso e responsabilidade geradas do lado de dentro com quem você é. Por isso que você não consegue sustentar nada na sua vida. Vou ler um pouco dos comentários aqui. Maiara, me sinto péssima, pois meu marido, de um relacionamento de 21 anos, me trocou por outra. Ah lá, Maiara, tá vendo? Aquilo que o outro faz está determinando como você se sente do lado de dentro.
Você está se sentindo trocada. Você está sentindo que ele teve uma atitude que te feriu, não te feriu, te destruiu isso, não é? Calma aí, que a gente vai falar sobre isso. Eu recebo elogios, a Angélica tá falando. E às vezes não consigo acreditar. Por quê? De novo, porque a autoestima é a base. Se a autoestima é a base e ela não tá pronta para receber elogio, você pode receber elogio do Papa, você nunca vai validar isso do lado de dentro. A Ellen, eu estou me sentindo muito mal porque meu esposo foi embora de casa e fico me perguntando o que eu fiz de errado. Ah lá, Ellen, é a mesma coisa. O outro teve uma atitude e você tá trazendo para você a atitude dele como se fosse sua, como se isso tivesse te carimbando, te dando uma dor e te dando um lugar. Letícia, eu não consigo me olhar e me achar bonita, mas Letícia, se você estiver se sentindo assim, meu bem, como é que você vai se sentir bonita? Se você tiver com tudo isso aqui dentro de você, como é que você vai olhar pro espelho e sentir que você tem uma imagem agradável? A Vanessa, autoestima é se sentir segura. Perfeito, só que aonde que você se sente segura, Vanessa? Aonde? Em quem você é. E para você saber quem você é, você precisa construir. Para você poder construir isso, você tem que construir a sua própria opinião sobre você, que não se constrói na aparência, que não se constrói na imagem refletida no espelho, porque a imagem refletida no espelho é de dentro para fora e não de fora para dentro. A Ellen a Jaqueline. Pornografia, Mari, o que você quer dizer com pornografia, Jaque? A comparação da mulher com a pornografia, com a questão sexual, corpo e imagem? Me fala aqui melhor o que você quer dizer com isso para eu poder entender. Então, gente, olha só como tudo, absolutamente tudo se encaixa. Nós nascemos do outro e aprendemos que a nossa relação e quem nós somos vem do outro. Crescemos com essa imagem. Logo, tudo que o outro faz afeta do lado de dentro, porque eu não construí a minha própria estrutura. Então, tudo que o outro fala, faz, age, interfere na minha visão sobre mim. Agora eu entendi, Jaqueline. A pornografia do seu marido pode estar relacionado com várias coisas que é sobre ele, mas qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Que você não é suficiente, que você tá faltando para ele na cama, que você não tá realizando os desejos dele, não é mesmo? Olha lá, tudo a gente traz pra gente. Eu tinha uma imagem ali no meu slide mostrando que autoestima é a coerência. Então, eu não sei se dá pra mostrar aqui pra vocês, mas eu vou tentar. Ó, tá vendo aqui, gente? Ó, esse é o novo jeito de passar slide numa aula. Olha aqui. Isso aqui é autoestima. Autoestima é uma coerência entre o que você fala, faz e pensa. Autoestima, tô tentando deixar reto. Autoestima é a nossa maior estrutura de valor, é a nossa estrutura de segurança, autoconfiança e poder. Autoestima, no senso comum, vou falar de uma outra forma para vocês entenderem, é ter a própria opinião sobre si, a ponto de entender que aquilo que o outro fala ou faz não muda a relação que eu tenho do lado de dentro. E isso é a coisa mais poderosa que eu poderia dividir para vocês hoje. Aquilo que o outro faz não muda o meu valor de autoestima, porque eu aprendi a construir a minha autoestima, a minha própria opinião, a minha própria estrutura. Ou seja, se eu fui criada com a estrutura de outra pessoa, então todo mundo vai ter poder de me afetar. Agora, quando eu crio a minha própria estrutura de autoestima, aquilo que o outro faz é dele, não é meu. Aquilo que o outro decide é dele, não é meu. E eu tenho poder suficiente, olha que interessante, eu tenho poder suficiente de me sustentar desse lugar. Eu tenho poder suficiente de poder olhar para o outro e entender principalmente que aquilo que ele fez até me fere, até me magoa, até me machuca, mas não determina o meu lugar no mundo. Vocês estão sofrendo, estão angustiadas, rejeitadas, com dor, fragilizadas, porque aquilo que o outro faz ou fez ao longo da sua vida determinou o seu lugar, ferindo a sua autoestima, ferindo a sua visão sobre você. A Marina, eu estou querendo encontrar o meu eu e fico dias sem relação, às vezes acho que somos irmãos, preciso de ajuda. Marina, encontrar o seu eu vou falar uma outra coisa que eu só falo dentro de sessão. A gente não encontra o eu, tá? A gente constrói o eu. Isso é outra coisa que leva as pessoas a ficarem anos num processo de transformação de autoestima,
Ninguém encontra nada aqui dentro. A gente constrói, porque o que tá aqui dentro, você já vê, tá se manifestando. As suas insatisfações, a sua procrastinação é a manifestação da sua dor. Ter ganhado peso, ter se perdido no álcool como eu me perdi, ter se perdido financeiramente é a manifestação da sua dor. É a forma que a sua mente encontra de colocar no mundo aquilo que você está sentindo. Se isso não acontece, a gente não consegue perceber. As pessoas adoecem emocionalmente porque é um processo de sintoma, para você poder ver o sintoma e falar, ó, aquela pessoa está adoecendo. Então, se essa pessoa está adoecendo dessa forma, é porque ela está vivendo isso na vida dela. Então, esse é um processo de adoecimento. Marina, entenda de uma vez por toda, qualquer processo de transformação que você vai viver é você construir você. A gente fica procurando, tentando encontrar coisas e fica anos e nunca encontra às vezes, porque não é sobre encontrar, é sobre construir, é sobre mudar pensamento, comportamento e fala. É assim que muda, é assim que transforma. É assim que você se desfaz de algo dentro de você para construir outro. A Marina falou que já descobriu. Você não descobriu, né, Marina? Você percebeu. Você chegou a essa conclusão a partir de tudo que você tá vivendo com ele, né? A Gabriela mandou, uau, que forte isso. Então, construir a autoestima, gente, é construir uma percepção de valor, é construir com comportamentos, com falas e com coerências. Grava essa frase. Não existe mulher com autoestima se ela não é coerente. Não existe mulher com autoestima se ela não é coerente. Uma mulher com autoestima, ela é coerente. Ela pensa, ela fala e ela faz. Ela cumpre, ela determina e ela segue uma linha para ela. Aline, me sentindo rejeitada. Mandei meu parceiro embora, mesmo amando ele. Mesmo assim, eu me sinto pior do mundo quando estava com ele, tenho a consciência de que não dava mais. Aline, o que acontece com você? Presta atenção. Você não tem a construção do eu, que é o que eu tô falando aqui. Você não tem a sua construção de autoestima, você não tem a sua construção de valor, de princípios, de direção e de regra na sua vida. É por isso que mesmo você sabendo que ele era ruim pra você, você não tá conseguindo se sentir bem, porque você foi despedaçada. Olha aqui, Aline, como você tá. Você foi despedaçada, ó os seus pedaços caindo aqui, ó. Como que você vai se sentir inteira para lidar com esse sentimento agora? Não tem como. Você está exatamente nesse lugar aqui, toda ferida. Camila, fiquei muito tempo me perdendo em álcool em ambientes assim, parei com tudo desde outubro fazendo e buscando a minha mudança. Então, Camila, isso também é uma percepção. Mudar o lado de dentro também significa mudar a nossa percepção do lado de fora. Significa também mudar direções, que é onde eu vou chegar. Deixa eu ver o que a Mayara falou. Meu ex me fez acreditar que eu não era mulher, pois não o satisfazia na cama como ele queria. Mas eu já não queria me relacionar devido a ter perdido a admiração por ele. Mayara, você é o exemplo do que eu tô falando agora. O meu ex me fez acreditar, ou seja, o quanto você tava vazia dentro de você. Me desculpa falar isso pra você. Mas o quanto você tava vazia dentro de você pra alguém fazer você acreditar. Ou seja, a sua ideia de mulher, a sua ideia de quem você é, ela tá completamente vazia. Porque se alguém te convence, significa que aquilo que você tem do lado de dentro tá completamente abalado, tá completamente fora de si. Autoestima é essa construção. Vanessa, meu ex-marido me traiu, eu perdoei na primeira vez, perdoei mesmo, porém ele continuou com as mesmas atitudes e me traiu novamente. Hoje me sinto bem, aceitei o fim, mas me sinto só. Vanessa, você tá num processo de construir sua autoestima, construir o seu valor para você redirecionar a sua vida e procurar uma outra direção. Cleide, sou muito ciumenta e isso me destrói. Cleide, você é ciumenta porque você é uma mulher insegura, porque você também não tem autoestima, estrutura principal de valor. O que é autoestima? Gente, esse olhar de dentro para fora. É construir a minha própria opinião sobre a minha vida. Quando eu tenho a minha própria opinião sobre a minha vida, eu não fico mais refém do que o outro fala. Eu não fico mais refém do que as pessoas pensam. Eu não fico mais refém do que o outro escolhe, porque eu tenho poder o suficiente para avaliar que aquilo não condiz comigo. Olha que coisa poderosa, eu construí algo tão importante dentro de mim que eu consigo avaliar se aquilo que você está fazendo condiz com aquilo que eu sou, porque senão eu não vou concordar. Então, seguimos. Autoestima é uma construção de valor, de poder e de regras.
Agora, uma pergunta para vocês. Pensem rápido e me mandem. Autoestima é, no mínimo, ter uma base, igual eu falei para vocês, certo? Agora me fala, quem de vocês aqui tem regras de funcionamento na vida? Quem tem, fala sim, quem não tem, fala não. Quem de vocês conhece o seu próprio limite, o limite para si e o limite para o outro frequentar a sua vida? Quem de vocês? Quem de vocês hoje cumprem com aquilo que vocês falam? Quem de vocês? Quem aqui de vocês tem percepção de valor? De valor. Quem de vocês tem percepção de merecimento? Do que eu mereço, do que eu posso, do que eu sou digna? Quem de vocês se sente digna? Nada? Quem de vocês sente um sentimento de dignidade com a própria vida? Nada. Tem pouco eu aqui. Nenhum deles. Tapa na cara às 9h30 da manhã. Obrigada, Laís. No domingo. Vamos lembrar que é domingo, que é mais importante, mais impactante. Nenhuma, né? A maioria de vocês, para quem tem, mas a maioria de vocês, não. Então, como que constrói? Como que a gente muda? Primeiro, você precisa libertar as pessoas e libertar a si mesmo do que elas te causaram. Não existe processo de construção de autoestima sem cura, sem libertação e sem perdão. Essa é a primeira fase. Segundo, você precisa se separar da fala do outro, da ação do outro e das escolhas do outro. Então, a partir desse momento, agora, nesse momento, eu quero que vocês entendam. Vocês estão se separando da fala das outras pessoas. Você está se separando das ações das outras pessoas que já aconteceram e para o futuro. Você está se separando, você está fazendo um recorte na sua vida agora. E terceiro, e por último, você precisa aceitar a sua responsabilidade e construir uma nova versão de você. Outro ponto-chave da autoestima. Mariana, veja bem o que eu vou falar agora. Eu estou me sentindo fragilizada, eu estou me sentindo mal amada, insuficiente, pequena, angustiada, eu estou me sentindo com medo, eu estou sentindo sentimentos terríveis, a minha vontade não é de sair de casa, a minha vontade não é de lidar com as coisas, a minha vontade não é de resolver problema, a minha vontade não é de lidar às vezes com essa dor porque eu não sei o que fazer, perfeito? Esse é o seu estado emocional hoje. Mas então como que a gente faz para mudar se eu tô me sentindo assim? Autoestima, gente, não precisa do seu sentimento para ser construída, tá? Autoestima não precisa do seu sentimento para ser construída. Ela precisa de atitudes, pensamentos e falas. Você precisa de uma direção. Você precisa se comportar, falar e pensar. Você precisa começar a ter comportamentos que mudem a direção da sua vida para você poder construir autoestima. Anotem isso. Autoestima, para ser construída, não precisa da aprovação dos seus sentimentos. Você não precisa de um sentimento de felicidade, nem de excitação, nem de animação e nem de nada. O sentimento que faz você reconhecer que você precisa de autoestima é a aceitação. É aceitar o lugar que você tá, do jeito que você tá e como você tá. Esse é meu lugar, essa é minha ferida e não importa o quanto você esteja sangrando, esse é o meu lugar. É o reconhecimento, é a aceitação do lugar que eu estou, depois vem a aceitação do que eu fiz a mim mesma deste lugar e depois o perdão por essas coisas e aí você inicia um processo de cura e inicia um processo de construção de autoestima, porque a autoestima não precisa de sentimento. Então, Mariana, o que você fez quando você estava lá no seu processo terapêutico? Ou o que você faz para ajudar outras mulheres? A gente acolhe, abraça as feridas, abraça essa dor, entende que ali é o lugar delas, mas deixa ela lá. E você começa a construir, então, nessa nova mulher, peraí que eu vou pegar meu material de apoio, uma nova mulher com comportamentos de autoridade, com comportamentos que signifiquem que ela se sinta segura com ela, com comportamentos de autoconfiança, com comportamentos de poder. Calma aí que eu tô pegando meus apoios aqui.
pega o bem-estar ali pra mim. E com comportamentos, percebem o que eu tô falando? Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de comportamentos. É assim que você vai construindo uma nova mulher, com novas ações, novas atitudes e novos pensamentos. Só que tem um porém. Você precisa organizar essas atitudes, esses comportamentos e essas falas na sua ideia principal de valor, que é o que eu ensino na mentoria, que é o que eu ensino no meu trabalho, que é o que eu ensino, que é o meu trabalho maior, é direcionar todas as suas atitudes novas para a nova mulher que você vai ser numa estrutura base. Lembra que eu falei que autoestima é estrutura? O que faz, então, uma mulher se sentir segura? Ter estrutura, ter base, ter autoconfiança, ter princípio, ter valores. Isso é o que me sustenta, isso é o que rege a minha vida. Eu estou aqui diante de vocês hoje simplesmente porque eu tenho uma estrutura de autoestima. Eu sei o meu valor, eu tenho a minha própria opinião sobre mim, eu tenho a minha própria capacidade de pensar, ou seja, não é tudo que o outro fala que me serve, que me cabe, que eu levo pro lado de dentro. Se vocês hoje falarem pra mim que a minha aula foi horrível e que vocês não aprenderam nada comigo, não tem problema. Eu aceito que eu posso ser ruim, mas isso não fere o meu valor. Sabe por quê? Porque a autoestima não depende do que acontece do lado de fora. A autoestima depende de como você se comporta com você, e essa é a maior sacada, e é isso que faz com que mude a nossa interpretação de autoestima. Independente do que aconteça do lado de fora, não importa como as pessoas vão me tratar, quem vai me rejeitar, quem vai gostar de mim ou não. O que interfere na minha visão de valor já construída são os meus comportamentos comigo, porque o que está do lado de fora não gera, não me quebra, não me balança e não me destrói mais. Porque eu entendi que aquilo que eu sou e aquilo que eu passei a construir comigo mesma, com todas as minhas escolhas novas, me transformou na mulher que eu sou. E ninguém me tira desse lugar, a menos que eu mesma faça isso. Então a autoestima, ela é um rompimento com esse olhar do lado de fora, é um rompimento desse poder que o outro tem sobre mim e é a construção, é o início de um comportamento, fala e ações que condizem com a mulher que eu quero ser e eu sigo. Mariana, então é assim que a gente vai quebrar ciclos? Vou fazer uma demonstração para vocês agora, só um momento. Janaína, pega aqui, não precisa pegar o palito não. É assim que a gente quebra ciclos? A gente não quebra ciclos, a gente usa essa palavra só para poder manifestar na sua cabeça que existe essa ideia. A gente desfaz ciclos sendo outra pessoa. Por que eu não quebro ciclos? Por que eu repito a mesma coisa? Por que é o mesmo cara, o mesmo relacionamento, a mesma vida? Porque você ainda é a mesma pessoa. Isso aqui não existe, você não quebra ciclos. Quebrar os ciclos não existe, você desfaz os ciclos. Você esfarela os ciclos quando você deixa de ser a mesma pessoa. Então, se eu sou essa pessoa que anda desse lado, então eu sou angustiada, triste, ferida, rejeitada, autoestima baixa. Olha por onde eu tô andando. O que eu faço? Paro de andar para esse lado. Parece simples, mas depois de um processo de construção. E eu começo a andar para esse. E eu vou caminhar nesse. Então, se eu sou uma mulher que tem autoestima, autoconfiante, potente, que tem autoridade, que se cuida, que se ama, que se limita, que tem regras, que tem princípios, que tem valores, eu já começo a desclassificar metade das pessoas que estavam no meu ciclo vicioso. Porque metade das pessoas que estão no seu ciclo vicioso são pessoas como você, irresponsáveis emocionalmente, que não sabem o seu valor, que são dependentes emocionais, pessoas indisponíveis, pessoas que não têm autoridade sobre a sua própria vida e pessoas que não têm caráter. Então, você está caminhando para o mesmo lado dessas pessoas quando você é essa mulher fragilizada que ainda não se separou do olhar das pessoas. A partir do momento que você constrói um novo comportamento que não precisa do seu sentimento, mas precisa do seu lado racional, precisa da sua decisão, você começa a caminhar para um outro lado. Porque a autoestima é como eu me trato, como eu me vejo e como eu me cuido. Se você respeita o outro, cuida do outro, dá amor ao outro, mas não faz isso pra você, então isso não te serve de absolutamente nada. Isso não te serve de absolutamente nada. Porque você não tá fazendo pra você. Veja bem qual é a sacada.
Se aquilo que o outro faz determina o meu valor do lado de dentro, o lado ruim, se a pessoa trata a gente bem, a gente também não muda? Se a gente é amado, escolhido, cuidado, bem tratado pela outra pessoa, não muda? A gente não vai se sentir acolhida? Se você fizer isso com você, é a mesma coisa. Só que o que a gente não sabe na sociedade? A gente acha que pra alguém, aliás, que pra gente se sentir bem, alguém tem que tratar a gente bem. E aí é o outro que muda a minha autoestima. Não! Não, não é isso. Eu não preciso que o meu noivo me trate com respeito. Eu me tratei com respeito para ter o meu noivo. Eu me tratei com valor para ter ele. Eu me cuidei para poder ser uma pessoa cuidada. Eu gerir o meu amor por mim para depois gerir o amor do outro para comigo, porque senão eu não consigo aceitar o amor da outra pessoa. Então é isso que a gente não sabe, é esse tipo de conhecimento que falta para a gente viver um processo de transformação. Eu não preciso mais na fase adulta que alguém alimente, que nutra a minha sensação de bem-estar, porque eu mesmo posso fazer isso. A minha mente entende o mesmo comportamento. Nosso cérebro, gente, é muito inteligente. Entender de neurociência e ensinar isso é uma das coisas mais satisfatórias que eu gosto no meu trabalho. O seu cérebro não precisa que seja o fulano que faça. Ele só precisa que alguém faça, porque isso vai gerar a mesma sensação. Então eu não preciso que outra pessoa haja de uma forma amável comigo para eu me amar. Porque eu já reconheço o amor. Eu sei como ele funciona em escolha. Isso é uma outra coisa. Amor próprio não é uma ideia idealizada. Amor próprio, antes de ser sentimento, é escolha. É isso que você muda. Você traz o amor para uma escolha. Você traz a autoestima para uma escolha. Você traz a autoestima para uma consciência racional e não sentimental. Porque as pessoas esperam sentir para ser. Construção de autoestima dentro do meu método, dentro da minha mentoria, não é assim, porque assim não funciona. Você faz para sentir. É o oposto. E isso transforma de dentro para fora todas as suas relações, todos os seus comportamentos e todas as suas ações. Mas, Mariana, o que eu faço com essas informações? Você vai organizar dentro de você. É um boom de informação. Você tem que ter anotado, depois você vai parar, depois você vai analisar, você vai ter que ir digerindo. Marina, sinto muito que você esteja chorando, mas eu quero que você saiba que não importa qual seja o contexto que você esteja vivendo, meu bem. Existe uma saída, existe uma solução. Eu transformo mulheres, eu sou a mulher transformada. Eu sou especialista em te dizer que uma vida pode começar de novo, porque não importa o que você tenha vivido do passado, o seu cérebro é uma máquina inteligente para criar sua vida de novo quantas vezes for necessária. Por isso que se você já procurou a terapia e às vezes não conseguiu sair do lugar, é porque você não teve uma terapeuta que soube te direcionar a isso. Se você já fez cursos, talvez, comprou um curso aí de autoestima e não saiu do lugar, porque você não aprendeu essas peças-chaves, e isso é só o começo, Tem tantas outras coisas de conhecimento, de sabedoria que vocês precisam saber para poder se transformar. Eu sei que você já deve ter assistido várias outras aulas e talvez nada tenha mudado, mas é porque vocês não tiveram o conhecimento necessário. Conhecimento necessário. Aprendam uma coisa, saiam dessa ingenuidade. Você não muda se você não tiver conhecimento. Por isso que é tão trabalhoso, por isso que nem todo mundo quer mudar. Porque você tem que pensar, você tem que exercitar. É o exercício da consciência e da racionalidade. Então, se você já tentou várias outras vezes e não deu certo, vem cá que eu vou te mostrar o caminho. Todos os passos que eu te ensinei aqui e todas as coisas que eu já fiz com outras mulheres, eu posso te guiar também nessa transformação. A minha mentoria, que ela é um processo de transformação passo a passo. Eu falo que ela é um GPS. Ela é um GPS, porque ela tem todas as direções para que você consiga entender o que é autoestima, depois o primeiro passo, depois o terceiro passo, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo. São passos uma transformação, porque a transformação, você pode fazer ela assim, só que você tem que sustentar. Quantas pessoas que você conhece na sua vida que mudou e sustentou a transformação? Fala pra mim. Divide aqui comigo. Quantas de vocês? Olha pra vida de vocês agora. Quantas pessoas que viveram uma transformação sustentou? São poucas.
Porque as pessoas só querem transformar, mas não é só transformar, a gente tem que transformar, sustentar e manter. A minha vida extraordinária é uma sustentação, Eu sustento coisas que eu mudei há 5 anos atrás na minha vida. Não é de hoje. Hoje eu falo que eu vivo aquilo que eu já plantei lá atrás. Então não adianta nada você só aprender a mudar uma coisa ou outra. Você tem que aprender a mudar, resignificar, entender, transformar e sustentar passo a passo. O que eu tenho para oferecer para vocês hoje não é um cursinho de autoestima, não é, porque curso de autoestima você faz em qualquer lugar. Você compra um livro ali no sebo com atividades práticas de autoestima. Esse não é o ponto. Eu não quero vender autoestima nem trabalhar com autoestima. Eu trabalho com coisas que são maiores. O que eu tenho para oferecer para você é uma mentoria, ou seja, é um acompanhamento, é um processo, é um passo a passo de transformação. Não é sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer. É um acompanhamento com aulas, com proximidade, com cuidado, com atividades, com tudo muito bem pensado e proposto para transformar outras mulheres. E você sabe da onde que saiu a mentoria? Do meu atendimento terapêutico, de tanto eu repetir a mesma coisa que transformaram outras mulheres. Eu coloquei isso dentro de um método para ficar mais rápido o processo. De fato, Jaqueline, o processo é lento. Só que tem coisas que você não precisa passar para construir autoestima. Esse é o ponto. Tem coisas que você não tem que demorar a fazer. O processo de consciência, colocar em prática e sustentar é lento. Só que você não precisa de um processo de elaboração enorme para entender que comportamentos que se modificam para poder mudar sua autoestima. Você precisa de alguém que saiba a direção. Eu sei que você sonha em se sentir amada, acolhida. Eu sei que você sonha com um sentimento estável, de amor, um relacionamento feliz. Eu sei que você sonha em se reencontrar no espelho. Eu sei que você quer ter coragem para viver a sua vida profissional de uma forma positiva. Eu sei que você quer ter hábitos positivos, mas tudo isso depende antes de uma boa relação com você. Se você não tem uma relação de valor com você, você não consegue sustentar absolutamente nada, porque tudo vem de você. Como que você vai sustentar? Como que você vai sustentar? Não tem como. Então, o meu processo de mentoria, você vai ter um GPS na sua mão. Passo a passo, como você renasce, como você muda, que tipo de comportamento você muda, o que você precisa fazer para mudar, quais são os processos, quais são suas dificuldades, quais são os pontos que você precisa prestar atenção. Porque não é só um processo, gente. Você tem que entender que dentro de um processo tem uma escada. E você precisa ir trabalhando escada por escada. Se você não trabalhar escada por escada, você não consegue chegar no lugar que você deseja. Você não consegue chegar aonde você se sinta confortável, confiante, amada, feliz. Eu falo que da autoestima, o que é mais significativo para mim é a certeza de que eu estou no lugar que eu deveria estar. E eu só consegui construir isso, na vida de outras pessoas a partir do momento que a gente mudou aquilo que era necessário. Outro ponto que você precisa entender, você não tem que mudar o que você quer, você tem que mudar o que é necessário na sua vida. Por isso que você precisa de uma direção, por isso que você precisa de uma mentora ou um processo de direção. Porque senão você vai mudar o que você acha na tua cabeça. Só que se você mudar o que você acha, tanto faz. Então, como é a minha mentoria? A minha mentoria não é um curso, esquece isso, não é um curso, não é uma coisa que você vai lá, lê, escuta e fica sozinha, não. É uma mentoria, é um processo. Todas as aulas de conteúdo são gravadas com todas as atividades, você vai ter uma apostila para fazer atividade, você vai ter encontros comigo ao vivo 2 vezes no mês para tirar suas dúvidas, você vai estar num grupo de apoio com todas as outras mulheres, dividindo a sua dor, dividindo a sua dúvida. Eu estou dando assistência no grupo todos os dias, porque eu não quero que você só leia a aula, leia a apostila, faça a aula e pronto. É um processo de acompanhamento. Na mentoria, nós vamos mudar as 3 áreas mais importantes da sua vida: sua relação com você, sua relação com o dinheiro e relacionamentos. Você precisa entender depois o que tudo isso transformado vai fazer num relacionamento, que é o mais importante. Qual que é a outra pergunta que é unânime para mim, Mari? Depois que eu transformo, como é que vai ser minha vida?
Por isso a direção, por isso um passo a passo, por isso um GPS, porque você precisa pegar todo esse conteúdo e colocar na sua vida de alguma forma, senão você não vai saber como utilizar. É por isso que você precisa de um processo de discernimento, de atenção, de sabedoria. E isso é a minha mentoria, o caminho para o extraordinário. O que é o extraordinário para mim? Você viver o ordinário da sua vida comum com felicidade. Você desfrutar do seu próprio amor e do amor de outras pessoas. Você estar certa do lugar que você ocupa. Você estar certa das escolhas que você está fazendo com a sua vida. Não tem alinhamento, não tem autoestima, aliás, perdão, sem alinhamento, sem posicionamento. E você precisa aprender a se posicionar. E você precisa aprender a se cuidar. Então, além da mentoria com mais... Gente, são mais de 50 aulas na mentoria. Por quê? Porque eu faço uma aula de conteúdo igual essa daqui, depois eu faço uma aula de atividade explicando o que vocês vão fazer e depois eu faço uma aula de revisão, catando todo o conteúdo para você poder explicar. Eu tô mastigando todo o processo de transformação para que fique mais fácil, mais assertivo e que você tenha mais chance de entender aquilo que você precisa. Porque na autoestima a gente não transforma o que quer, transforma aquilo que precisa. Além de todas as aulas, da aula ao vivo, do grupo, da atividade, de questionários, você vai receber um questionário toda semana para saber se você está cumprindo com a proposta da mentoria, para ver se realmente você está conseguindo fazer. Vocês vão ter bônus. Eu coloquei nessa mentoria, porque é a minha segunda mentoria, uma aula de automaquiagem, um curso de moda com propósito para vocês melhorarem a sua relação com o corpo, com a imagem, um curso sobre autocuidado com a pele, produtos básicos que você pode comprar para você começar a fazer um skincare e o mais importante, gente, o mais importante, o meu livro. Eu escrevi um livro contando um passo a passo de como foi o meu processo de transformação. E não é só um livro, é uma aula gravada. Só o meu livro já é um processo de direcionamento de como você coloca isso na prática. Então, além do livro, o livro eu conto passo a passo de como foi a minha transformação. E eu fiz uma aula contando isso, como isso se aplicou na minha vida, quais foram os comportamentos que mudaram, o que eu vi que fez sentido, como a minha vida passou a ser, para ajudar vocês. É todo um material de apoio. Vejam bem, vocês não vão estar sozinha. É um material de apoio. Mari, essa mentoria que você está falando funciona para todas as mulheres? Só para quem fizer a escolha. Só para quem quiser mudar. Eu quero que o meu trabalho seja significativo para quem deseja ele, gente. Eu quero que o meu trabalho seja importante para quem deseja mudança, porque não tem mudança sem decisão. Eu não quero que você compre uma coisa que você não tem chance de fazer, porque você não tá muito afim, não. É para mulheres que façam uma escolha, que queiram estar junto comigo, que confiam no meu trabalho, que confiam em tudo aquilo que eu coloquei aqui para vocês. Lembra da pergunta que eu fiz pra vocês? Qual é a dor que você quer que eu tire de você hoje? Eu vou voltar lá nos comentários. Qual é a dor que vocês falaram pra mim? Nossa, tem tantas aqui, gente. Eu quero que vocês fechem os olhos agora, gente. Faça essa atividade junto comigo. Eu já cheguei aqui em todas as dores que você me mandou. Ansiedade, ciúme, angústia. Nossa, muitas mensagens foram iguais, gente. Fechem o olho agora junto comigo. Fechem, nós vamos fazer uma atividade de... É como se fosse uma atividade de concentração. Fechem o olho comigo. Fechem um olho. Só escutem a minha voz, por favor. Respirem fundo pelo nariz. E soltem bem devagar pela boca. Faça mais uma vez e a gente vai fazer a última juntas. Continue com o olho fechado, não abra o olho. Agora que você acalmou o seu coração, eu quero que você pense nessa palavra que você me falou, que você escreveu. Você me pediu para eu tirar essa dor de você hoje. Você falou sobre angústia, sobre dor, sobre desespero, sobre rejeição, sobre ciúme. Há quanto tempo essa dor está dentro de você? Você consegue enxergar ela aí? Respira fundo pelo nariz, solta devagar pela boca e agora eu quero que vocês me respondam. O quanto realmente vocês querem sair desse lugar? Se você tá chorando, não tem problema. Pode chorar.
chora, coloca tudo isso pra fora. Pensem nessa insegurança, nessa autossabotagem, nesse vazio, nesse medo, nessa dor, nessa ansiedade, nessa solidão, nesse abandono. Pensem nessa dor e digam pra mim com sinceridade o quanto vocês querem sair desse lugar de angústia. O quanto vocês querem sair desse lugar de angústia. Sabe por quê? Porque é esse quanto que vai determinar que vocês façam novas escolhas. Que vai determinar que talvez vocês estejam comigo nessa nova jornada da mentoria. A decisão é o maior preço que você vai pagar. O que você vai investir financeiramente é uma consequência. É importante, faz parte, mas a decisão maior é o seu maior preço. Hoje, eu preciso que vocês entendam. Mentoria é diferente de terapia. Terapia é um processo aberto, que tem vários objetivos e nunca um específico, porque a forma que trabalha a terapia é diferente. A mentoria é um processo focado em autoestima. Então, se você é uma mulher que quer mudar a sua autoestima, sua relação com você, que é autoconfiança, quer se sentir segura, quer desfazer relacionamentos, ciclos de relacionamentos, você precisa de autoestima. É um processo focado em autoestima. Isso é a mentoria. É um processo de 3 meses para o resto da sua vida. E eu quero que fique claro, você não precisa de sentimento para reconstruir a autoestima. O outro não tem poder de definir o valor que você tem. O outro não tem poder de definir o valor que você tem. Eu sei que você tá magoada, eu sei que você tá toda machucada, mas essa não é a definição da sua vida. Existe um caminho e ele chama o caminho para o extraordinário. Tchau, gente! Muito obrigada! Parabéns para vocês pela aula, por tudo! Muito obrigada!